Olá, pessoal. Estou aqui de novo com a professora catedrática em Economia, a Ceci Vieira Juruá, querida amiga, colaboradora de Diálogos do Sul. Ela é uma grande divulgadora da nossa revista. É um prazer muito grande a gente ter essa personalidade aqui prestigiando a gente, né? Estamos falando de economia. Ela já deu uma aula aí explicando as origens desse neoliberalismo entreguista. O neoliberalismo entreguista que vem desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. A eleição do Collor, né? Não... Desde o que a gente chama o Fernandato, né? Fernando Collor e Fernando Henrique. Mas agora nós vamos retomar esse papo com as coisas mais atuais, né? O governo atual, que nós chamamos de um governo de ocupação, ilegítimo, ainda que tenha a legitimidade de um pleito, mas um pleito fraudado, eles insistem naquilo do Estado mínimo. O Estado mínimo da Escola de Chicago é o Estado mínimo, mas o Estado mínimo da Escola Austríaca não o Estado. Eles querem acabar com o Estado. Claro. E então, está lá no programa, eles estão fazendo uma propaganda de que a solução para os erros cometidos no passado diz que tudo o que se fez nos governos anteriores foram errados e levou o país a essa situação. E que, para sair dessa encrenca, eles precisam da política neoliberal. Eles falam o neoliberalismo contra a social-democracia. Então, para salvar o país, precisa a reforma da Previdência, precisa o arrojo fiscal, Uma nova reforma tributária. uma nova reforma tributária, e precisa se desfazer das estatais. Então, eles querem vender todas. E se vocês não reagirem, eles vão vender, inclusive, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco Central, eles privatizam tudo. O próprio Guedes disse, se for o caso, a gente privatiza o Palácio. Ele disse isso lá nos Estados Unidos. Então, uma vez como essa gente é maluca, né? Ele precisa de dinheiro para fazer caixa, eles não sabem de onde tirar dinheiro mais, né? Eles vão tirar 13 bilhões, né, dos dividendos das estatais. Poxa, então como é que a estatal não serve para a economia de um país, se agora, para salvar o caixa deles, eles vão tirar os dividendos das estatais? Isso é um ativo, não é assim? Como você faz? Imagina, você tem uma loja de departamentos. Aí você pega os departamentos mais rentáveis, você vende. Qual é o dono de uma empresa que vai fazer isso, entende? Não tem onde, gente. Quer dizer, o Brasil, a riqueza do Brasil, em primeiro lugar, é a Petrobras, entende? Como é que eles estão destruindo a Petrobras? Já venderam tudo. Ele disse que a Petrobras vai ficar só extraindo o petróleo e assim mesmo em parceria com a ditadura. Eles estão dizendo que vende por quê? Porque tem uma dívida muito grande. É verdade. Mas o que o nosso atento, os que estão nos olhando, nosso público, né, tem que saber é que essa dívida
ela não foi feita por causa de erros do governo. Ela foi feita, nós em economia a gente diz, a dívida não é econômica, a dívida é financeira. Ela foi feita por causa dos juros extorsivos que nós pagamos ao capital estrangeiro durante 20 ou 30 anos. Então, quando os juros não são totalmente pagos, aquilo se junta ao montante do principal. E a dívida foi engordando dessa maneira, né? Existe uma regra muito simples, prestem atenção, em economia pública, que é o seguinte: o Estado não pode pagar uma taxa de juros que seja maior do que a taxa de crescimento da economia, porque a sua receita cresce segundo o crescimento econômico. Então, se o país cresce a 3, 5%, as receitas do Estado crescem a 3, 5%. Ora, se você tem uma dívida que cresce a 10%, ela vai te levar para o buraco. Então, essa regra é uma regra secular na economia pública. Os governos sabiam disso porque nós tivemos bons ministros da Fazenda, homens competentes, professores, economistas e engenheiros, e fizeram essa dívida, deixaram essa dívida crescer por algumas razões. Eu quero citar uma delas. Uma delas é a moeda podre dos países desenvolvidos. De alguns anos para cá, os Estados Unidos estão emitindo moeda sem lastro. Foram alguns trilhões de dólares que eles emitiram para tentar sacudir a sua própria economia e retomar o crescimento econômico, porque eles pararam de crescer. O capitalismo está em crise, o capitalismo está estrangulado. Por causa de quê? Da concentração de renda, meus amigos. Quer dizer, outro dia eu vi um número sobre os Estados Unidos que me deixou apavorada. No início do século, 15% da economia estava na mão de 1%. Agora, 60% está na mão do 1%. É uma coisa absurda, entende? Por quê? Porque este modelo neoliberal, implantado por Estados Unidos e por Inglaterra nos anos 1980 e 90, ele é um modelo concentrador da renda nacional, né? Ele concentrou a renda nos Estados Unidos, a renda na Inglaterra e a renda mundial. Quer dizer, então, na verdade, ele é injusto. Ele é um modelo que só serve aos mais baratos, aos mais fortes, aos mais ricos. Quando você diz o Estado não deve intervir, isto significa, na cabeça deles, o governo não deve ditar regras para o capital. É isso que eles querem dizer, né? O capital. Democracia para eles é isso. Democracia para eles é isso. O Estado não pode dizer onde é que deve se investir, quanto deve pagar de imposto, qual deve ser o salário mínimo. Vire-se. O mercado é que vai decidir. O mercado, o que é o mercado? São os grandes capitalistas, os grandes grupos transnacionais e multinacionais. Então, essa é a liberdade que eles querem. Só que eles são muito mais fortes do que o trabalhador. Ainda mais agora, com os sindicatos desorganizados, com uma reforma trabalhista que retirou os direitos, que vem lá da década de 30, da consolidação das leis do trabalho no Brasil. Então, os capitalistas são muito mais fortes e organizados do que os trabalhadores. Então, quando o Estado se recolhe, é a lei da selva, a lei do mais forte, né? O que a gente chama, quer dizer, eles querem trabalhar sábado, domingo, feriado, quer dizer, não basta só o homem trabalhar e ele sustentar a família, tem que a família inteira trabalhar para ter um teto e para ter uma comida. Então, gente, esse regime não nos serve. E como é um regime que não serve, em 3, 4 décadas, no que nós vemos? Que ele é concentrador de renda, que ele só beneficia uma parte minoritária da população. Esse processo de desindustrialização, Claro, que é mundial. É mundial. E serve a alguns pequenos grupos que querem controlar a indústria mundial, o processo de transformação mundial. Ora, sempre que a sociedade se vê diante de um problema desse tamanho,
ela não é boba, ainda mais no mundo moderno, com acesso à internet, com livros, uma população mais ou menos alfabetizada. Então a sociedade reage. Como eles não querem a reação social, eles pretendem implantar isso de qualquer maneira, o regime tende a usar medidas de força. Ele não pode ser democrático. Ou seja, o neoliberalismo é incompatível com a democracia. E ele ameaça, portanto, um valor fundamental da sociedade moderna, que é a questão democrática e a liberdade de cada um, né? Inclusive, a má escola, como dizia o Darcy Ribeiro, né? A má escola é projeto. Porque se a pessoa tem uma boa escola, ela vai olhar criticamente essa realidade que é inaceitável, não é? Pois é. Né? Então, o neoliberalismo, no meu entender, não tem saída. Eu não sei se o governo é sincero ou não, mas eu acho que ele está enganado. Ele pensa que tem solução imitando o modelo americano, que é isso que está acontecendo também. Os Estados Unidos está tentando que o Brasil adote instituições configuradas no modelo norte-americano. Inclusive a legislação dele. Inclusive a legislação. Eles agora vêm aí com uma reforma tributária que é... Por que eles querem isso, gente? Eu gosto de raciocinar, Paulo, sinceramente. Eles querem isso porque para a empresa norte-americana que quer dominar o conjunto da América do Sul, é mais fácil se todos os países tiverem a mesma lei e o mesmo modelo norte-americano. Facilita a vida dele, claro. Agora, mesmo porque já não existe mais empresa nacional, todas as empresas que estão aqui, outros são dos Estados Unidos, outros são da Europa, né? Isso. Não tem mais empresa brasileira. Isso, minha gente, é uma das minhas maiores lamentações nos tempos recentes. Eu prezo muito a área de engenharia, que é uma área que o Brasil desenvolveu muito, né? Nós chegamos a gerar empresas de engenharia que estavam entre as melhores do mundo, e sem dúvida a Odebrecht é um exemplo, mas tem outras, a OES, a Camargo Correia, aquela paranaense, né? Nós temos uma engenharia extraordinária, quer dizer, estava no top da engenharia mundial. Aí vem esse lava-jato, que hoje já está sendo visto como uma organização criminosa, mafiosa, pelos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, e resolve investir contra as empresas de engenharia nacionais. Ora, gente, vamos e venhamos, quem é que faz isso? Quer dizer, eu vou pegar o meu filho mais capacitado, artista, não, cara que sabe fazer tudo, que venceu os desafios tecnológicos, que é um cientista, e vou cortar, entende? As mãos, o cérebro, a capacidade de pensar desse que é o mais capacitado, mais capaz. Quer dizer, está errado, não dá, entende? Eu acredito que a Odebrecht, a OAS, a outra mineira, como é a mineira, Mirade Gutierrez, a Mendes Júnior, entendeu? Elas estão sendo perseguidas para que o Brasil possa receber as empresas norte-americanas e europeias que estão com falta de contratos no momento atual, tendo em vista que o capitalismo lá está em ritmo muito lento, quase parando. Ainda estão ameaçados também pela concorrência chinesa e russa. Então, quem é o que vai nos salvar? Quem é que vai nos oferecer contratos? Onde é que nós podemos gerar grandes lucros? Na América do Sul. Argentina, Brasil, México. Aquele trio, entende? Mais os outros, Peru, por exemplo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que abrir os olhos, quer dizer, tem que sustentar o debate, né? Nós não podemos aceitar aquilo que nos chega pela imprensa, porque a imprensa está do lado dos ricos. E não é porque ela é católica ou evangélica, isso aqui. Não. Se você olhar o Jornal Nacional, os programas de televisão, preste atenção quem são os anunciantes. Os bancos, indústria automobilística, farmacêutica, cosmético, em geral, empresas estrangeiras bebidas. Então, eles têm que seguir a orientação ideológica daqueles que
que financiam. E financiam e fornecem salários muito poupudos. Porque a televisão gosta de perseguir o pessoal do Estado, quando ganha 30 ou 40 mil reais, que cá entre nós não é nenhum salário milionário, porque 30, 40 mil reais são 10 mil dólares, não tem nada de milionário comparativamente à Europa e Estados Unidos, é um bom salário e um salário muito alto para o Brasil. Mas comparativamente à América do Norte e à Europa, não é nada demais, entende? Então eles gostam de atacar o Estado, mas eles não dizem que eles se pagam a eles próprios salários de 100 mil, 200 mil e meio milhão. Pesquise o salário do pessoal da televisão, Globo, Bandeirantes, mas pesquise quanto ganha aqueles que transmitem futebol, como é aquele cara simpático, maravilhoso, Galvão Correia e outros, Galvão Bueno. Então, o momento é de debate. Não acredite em tudo que a televisão apresenta, não acredite em tudo que os jornais noticiam, não acredite naquilo, até que eu estou falando, ou que outras pessoas estão falando perto de você. Pare para pensar. Coteje se isso diz respeito à nossa história ou não. Porque tem gente que pensa que o Brasil pode seguir o caminho da Suíça ou da Noruega. Gente, não tem a menor condição. Nunca houve, historicamente, né, esta possibilidade de você pegar o figurino de um país e transpor para outro. Outra cultura, outra história, outro território, outras ambições, outras aspirações, outros sonhos, outras utopias, outra cultura. Né? Quer dizer, o Brasil tem a sua própria história, uma história da qual nós podemos nos orgulhar. Fizemos erros, todos fazem. Pecamos, é verdade, mas acertamos muito, né? Acertamos muito e temos condições de acertar muito mais na frente. Eu tenho absoluta certeza que o povo brasileiro gostaria de permanecer, quer dizer, brasileiro por um lado, eu acho em liberdade, com democracia e construindo a sua própria vida solidariamente, porque também nós somos solidários. Nós somos humanistas, nós somos cristãos basicamente, embora eu sei que exista muito jornalista ateu. Não, o povo brasileiro tem um certo respeito por esse humanismo cristão. E hoje estão com esse Papa Francisco, que é uma personalidade extraordinária. Essa palavra ateu assim, é meio grotesca. Na verdade, eu prefiro o agnóstico. Agnóstico, gostei. Não é merda, não é merda. Bom, então o neoliberalismo, eu acho que dificilmente dá certo. Não deu certo em lugar algum. Não vai dar certo aqui. O que está acontecendo conosco não é a tentativa de um modelo de crescimento, é uma tentativa de nos colocar a reboque do interesse norte-americano. Canadá e Estados Unidos. Não, é só Estados Unidos. Canadá também está de vítima. Está de vítima, inclusive tem movimentos lá que estão muito preocupados com o domínio da influência dos Estados Unidos na televisão. Tem uma invasão cultural, assim, os canadenses estão muito preocupados, que estão virando colônia. Que horror, né? O México estava nessa situação. Agora tem Lopes Obrador. Agora tem. O AMLO está, né, identificou como a causa do desastre que está o México, né? Identificou como causa o neoliberalismo. E ele tem explicado isso didaticamente para a população, que a causa é o neoliberalismo, e está chamando o povo, os intelectuais, tal, para discutir um modelo mexicano de desenvolvimento. É isso. Soberania. Isso. Gente, eu fiquei muito contente em receber a última notícia do Lula. Né? O Fernando de Moraes, jornalista brilhante. Belíssimo, livros maravilhosos. Você é meu amigo, Fernando de Moraes, escritor, o maior biógrafo que nós temos, né? Fernando.
E ele teve lá com Lula, foi correndo lá quando soube de que iam transferir. Ah, aquela história de tirar o Lula de Curitiba e botar num presídio comum. Pelo amor de Deus, Tremembé. E matar o Lula. Aí o Lula se decidiu que a luta dele vai ser por soberania. Gente, esta é a palavra de ordem certa. País do tamanho do Brasil, 210 milhões de habitantes, soberania. Soberano. Queremos continuar, reconstruir a nossa soberania, defender a nossa democracia e, principalmente, nossas riquezas, nosso sol, nossa água e a liberdade do nosso povo, gente. Temos toda a condição de ser felizes novamente. Sim, sim. Como já fomos. Então, bem, é isso. Está dada a palavra de ordem da nossa professora Ceci Vieira. As pessoas me conhecem mais como Ceci. Nome Ceci, né? Ceci é a lua, né? Ceci a lua, né? E Juruá é espírita. E o Rio Juruá, basicamente, que na verdade minha avó, né, meus ancestrais, viveram naquela região, as margens do Rio Juruá e colados ali com a Bolívia e Paraguai. Tem uma herança indígena muito forte. Eu tenho um respeito imenso por esses povos originários, fantásticos, né? A cultura dele, não sei. Então, tinha igualdade entre homem e mulher, hein? Entre eles. As mulheres não eram inferiores nem submissas. Não, e continuam não sendo. Pois é. Mas então, queremos agradecer essa honra que você nos deu, né? De me dar esta brilhante aula de neoliberalismo. É um atraso de vida. Esqueçam. Veja a mensagem dela, né? Pensem criticamente, não aceitem o que eles querem impor que seja verdade. Pense criticamente, mesmo aquilo que nós estamos dizendo aqui, que sirva de instigação para você. Não está de acordo? Não está de acordo com o que nós dissemos? Olha, estuda, critica, manda sua crítica para nós. Mas crítica fundada, fundamentada. Xingar não é crítica. Porque, veja, por trás dessa dupla aqui, tem muitos anos de estudo, de experiência, de luta. Não é? E uma biblioteca que vocês não podem nem imaginar. Porque nós somos filhos, Paulo, de uma geração de homens fantásticos. A geração de 1910, 1920, os grandes brasileiros. Um dia, o outro programa que a gente tem que fazer é falar dos nossos próceres. Né? Um país que não tem próceres demonizou todos. Olha aí, uma boa ideia. Vamos fazer um programa, né? De recuperar os nossos próceres. Olha que bonito. Quando eu tinha 18 anos, eu assisti no Cinema Roxy, em Copacabana, o único filme brasileiro que até hoje ganhou a Palma de Cannes, O Pagador de Promessas. E emocionada, com 18 anos, aplaudimos de pé a primeira Palma de Ouro do cinema brasileiro. Então, gente, tá aí dada a mensagem, curta a gente no Facebook, né? Se inscreva no YouTube. Aí, depois que você assistir isso, se não pôde assistir hoje, está lá no YouTube, é só se inscrever e assistir. Né? Nós estamos também no Twitter, no Instagram, né? E se você quiser receber o nosso boletim diário pelo WhatsApp, também é só se inscrever. E não se esqueçam que a nossa sobrevivência como uma imprensa instigante, né? De gente que pensa, né? Depende de você. Nós precisamos do seu apoio. Essa é a sua revista. E então você tem que nos ajudar financeiramente, né? Através do Catarse,
Você se inscreve e contribui com aquilo que cabe no teu bolso. Se não é no Catarse, se você preferir o PayPal também pode, né? Ir com o cartão de crédito. Né? Você também, se não quiser, o PayPal pode ir fazer depósito, transferência de conta corrente. Lá no site tem os dados para você fazer isso. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Eu quero agradecer também, hein, Paulo? Obrigada, público. Obrigada, Paulo. Sou fã da Diálogos do Sul, uma de nossas melhores revistas digitais, eu tenho certeza. E o Paulo aqui, um jornalista, patrimônio cultural do povo brasileiro.